Bom, nós começamos o jogo com uma intensidade muito boa, pressionando o adversário, conseguimos fazer os dois gols, né? 2-0, e depois nós começamos a errar muito, errar algumas tomadas de decisões, quando a gente entrava no último terço do campo, trabalhar muito vertical, e o jogo não era um jogo para trabalhar só vertical, já que a gente tinha estudado e passado para os atletas, inclusive a gente treinou esses 2 dias muito a fotografia do que ia acontecer aqui, que era um jogo de circulação, que a gente planejou e treinou. Começar sempre de um lado e terminar do lado contrário, porque o adversário tem uma fragilidade nos 2 extremos, eles recompõem muito pouco. E quando você faz isso, circula nos corredores, você cria uma dificuldade muito grande para esse tipo de adversário. Nós começamos fazendo isso, depois paramos de fazer. Eu tenho o perfil seguinte, isso é o que eu cobro dos meus jogadores. Fidelidade ao plano de jogo. Quando a gente monta um plano de jogo, a gente pode, inclusive, cometer equívocos e erros, que o futebol é feito de acertos e de erros. Mas a gente não pode fugir ao nosso plano. E naquele momento a gente começou a fugir. Criamos até algumas oportunidades, muito pela fragilidade do nosso adversário, que dava muito espaço e jogava de uma forma muito espaçada nos seus setores, e a gente conseguia aproveitar isso, mas a gente perdeu um pouco da nossa essência de jogar. Segundo tempo, conversei com eles no intervalo e corrigi esse posicionamento, mostrei a necessidade da gente manter o que a gente tinha combinado em relação ao plano de jogo, e eles voltaram e executaram no segundo tempo, e a gente conseguiu fazer o placar, que eu acho que foi justo, com condição até de fazer um placar mais dilatado, da forma como a gente controlou e foi consistente e foi superior ao nosso adversário. Okay. Dois gols do Roberto, gol do Rafinha, que entrou no jogo e fez o gol, estava feliz da vida aqui, o Rafinha. Falou até que ficou meio chateado com o Roberto, que ele queria pedir música no Fantástico, tentou fazer o terceiro e poderia ter dado a bola pro Roberto. Como é que é esse clima tão bom assim entre os jogadores, hein, Chamusca? Isso é legal também, né? É legal que os jogadores entenderam a proposta nossa e não tem essa coisa de A, B ou C. Todos que entram para jogar procuram aproveitar as oportunidades. O Roberto hoje fez um jogo muito forte, muito intenso, fez gols, criou oportunidades, deu assistência, e o Rafinha também entrou, estava precisando fazer um golzinho, que vinha entrando nos jogos e vinham buscando uma condição até de crescimento, de confiança. Luigi entrou muito bem também no jogo, pelo lado esquerdo ali, tem uma intensidade boa pelo aquele lado. Então eu acho que no geral os jogadores estão procurando aproveitar as oportunidades, e é essa mensagem que a gente quer deixar, que não existe A, B ou C. O que existe é o Ceará, que entra em campo, e a gente tem que buscar as vitórias. Os jogadores têm que dar o máximo e deixar dentro do campo, porque a gente precisa da sequência dos resultados para continuar brigando no topo da tabela, e o resultado era muito importante para nós nesse sentido. A gente chegou a 16 pontos, está a 2 pontos do líder, que é o Fortaleza, e vamos brigar na última rodada ainda para buscar a liderança, já que tem o clássico, né? Fortaleza e Ferroviário na última rodada, então nos dá a condição de poder brigar. E se a gente não conseguir o topo, a gente pelo menos vai estar com uma pontuação satisfatória para a segunda fase, para o hexagonal. Agora rapidinho, mudando de assunto aqui sobre Copa do Brasil, porque não tem muito tempo, amanhã já tem viagem. Pedreira de novo nesse jogo com Londrina? Pedreira e mudança de regulamento, né? Porque no primeiro jogo a gente tinha vantagem do empate. Então você vai para ganhar, a gente nunca joga para empatar, eu sempre falo isso. A gente nunca vai abrir mão de ganhar os jogos em qualquer lugar contra qualquer adversário. Mas quando não se tem a vantagem, isso torna o jogo mais difícil, até porque o Londrina é um clube que investe, bem organizado, está sempre brigando na Série B. Então o entendimento é de que vai ser um jogo muito difícil, e a gente já começou a se preparar para esse jogo. Hoje treinamos pela manhã com uma boa parte do grupo, fizemos trabalho específico para finalizar, trabalho tático, de montagem de organização defensiva. Então a gente já está investindo muito, porque é um jogo eliminatório e a gente tem uma ambição muito grande na Copa do Brasil. Então vamos investir nesse jogo para que a gente possa classificar e avançar a próxima fase. Até em cima dessa ambição, será que o time volta a ser aqueles jogadores, não A, nem B, nem principal, mas o time que tem jogado mais como titular, será que volta já? Provavelmente a estratégia que o planejamento que foi montado foi para que o grupo que jogou no jogo do Sampaio na quinta-feira volte e esteja na melhor condição, já que a gente tem uma viagem, que é uma viagem até certo ponto desgastante. A gente fez um jogo hoje num campo muito pesado, com gramado alto, e esses jogadores que começaram o jogo aqui
serão opções no jogo de quarta-feira. Provavelmente esse aí vai ser o nosso planejamento. E claro que a gente vai analisar adversário, vai analisar campo, atmosfera, parte física, e pode algum desses jogadores aqui, alguns na verdade, começarem o jogo quarta-feira. Não é definitivo que vai ser aquela equipe que jogou contra o Sampaio, mas a base da equipe ela deve prevalecer. Poxa, Musca, recentemente o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, anunciou a aposentadoria desse atleta, Ronaldinho Gaúcho. E hoje o Ronaldinho Gaúcho foi no Instagram, na sua conta pessoal, publicou uma foto e disse que gostava muito do Nordeste, do Norte, e queria jogar em um clube do Norte e Nordeste. Gostaria de vestir a camisa. Seria uma boa para o Ceará? Bom, é uma situação que a gente precisa analisar, né? O Ronaldinho, como você falou, um jogador que tem uma história que não dá nem pra gente comentar. História muito bonita. Eu conheci, na verdade, o Ronaldinho quando ele ainda jogava no Sub-17 do Grêmio. Inclusive, eu treinava o Sub-17 do Vitória. Nós jogamos algumas vezes contra. E alguns atletas da minha equipe jogou junto com o Ronaldinho na seleção brasileira, da categoria. E eu tive a oportunidade de várias vezes aí me confrontar, ainda ele começando a carreira. Um jogador com uma história, com um currículo invejável, mas que, se eu não me engano, já tem 2 anos que está mais ou menos aposentado. E a gente tem que analisar todos os fatos com muito cuidado, com todo assim, o respeito à história do jogador, mas é uma situação que lhe digo com sinceridade. Em momento nenhum foi cogitada aqui dentro do clube, e se acontecer a gente vai ter que analisar com a diretoria. Tem uma série de fatores, não só a questão técnica, de condicionamento físico, mas também financeira, que não é atribuição, na verdade, minha. Mas se acontecer alguma mobilização nesse sentido, a gente vai estudar com calma e analisar como a gente sempre faz em todas as situações.